E no nosso quadro Diga Doutor, o assunto é infarto, que ocorre quando um fluxo sanguíneo um fluxo sanguíneo para o coração e o fluxo sanguíneo, gente, eita, quase que não sai, hein? O fluxo sanguíneo para o coração, ele é bloqueado por um coágulo. Deu para entender agora? É isso aí. Antes da pessoa infartar, é possível identificar alguns sintomas que são característicos de quem está infartando. E quem vai nos explicar melhor esses detalhes é o médico Luiz Bezerra, que já está aqui com a gente. Ele é presidente da Sociedade Piauiense de Cardiologia. Então, doutor Luiz, a gente continua agora, a gente saiu daquele nosso quadro, né? Sim ou não? Perfeito. E agora a gente vai falar desse fluxo sanguíneo que ele vai para o coração e aí ele acaba por algum motivo sendo bloqueado, não é isso? Perfeitamente. É assim que acontece o infarto? É exatamente isso. Na grande maioria das vezes, o infarto acontece por uma obstrução do fluxo em uma dessas pequenas artérias que levam ao sangue ao coração. O coração é cheio de sangue, mas as artérias que o irrigam, que levam o sangue até as suas paredes, são muito finas, são as coronárias. Tem esse nome porque tem o formato de coroa envolvendo o coração. E elas obstruem pela formação de placas ateroscleróticas, as chamadas placas de gordura de forma mais didática. Elas, às vezes, instabilizam e entram em contato com o sangue, aquela gordura. E, ao entrar em contato, cria um coágulo que obstrui o sangue ativamente. É a mesma origem. A gente tem até, olha a imagem aí, doutor. Perfeito. Dá para entender aí direitinho, dá para explicar melhor, perfeito. Né? Olha, só tem essa parte amarela dentro do vaso, são as placas. Ali, aquelas bolinhas vermelhas são as hemácias, né, as artérias do sangue, os glóbulos vermelhos, e fica obstruído o fluxo, é o esquema, quando aquelas artérias ali, quando aquela artéria é obstruída por um coágulo em cima daquela placa. Então, o coração da gente é cheio de veias. Artérias e veias. O infarto é na artéria, exatamente. Ah, tá. Porque as veias são as mais fininhas? As veias são as que levam o sangue do coração de volta para as cavidades, ou seja, a artéria irriga e a veia drena. O sangue vai e volta. Então, vamos lá, o sangue vai... Através das coronárias, das artérias coronárias. Então, isso. O sangue chega no coração pelas artérias. Artérias coronárias, exatamente. E ele volta para o nosso pelas corpo veias pelas coronárias. veias. Volta. E o infarto, então... Ah, a gente já aprendi agora. Exatamente, a obstrução das artérias coronárias. Então, quando a gente tem um infarto, eu espero não ter, nunca na minha vida... Tomara. É quando tem esse bloqueio nas artérias. Obstrução nas artérias. As artérias, elas são veias mais grossas? Não, as artérias, elas são vasos mais musculares. Eles têm camadas mais musculares. A veia, ela é mais molinha, ela é mais, que nós chamamos complacente. Já a artéria não, ela é elástica, ela se movimenta. É por isso que a gente sente o pulso na carótida, aqui na radial, porque essa elasticidade das artérias é que dá aquela característica histológica a ela. A veia não, ela é mais fininha, ela é mais complacente, a parede é mais fina e é diferente. A função da artéria é levar o sangue e da veia é drenar o sangue, porque todo órgão recebe e devolve o sangue. Tem que devolver o sangue. Bom, e para você ter um infarto, sempre tem que ser uma obstrução por conta dessas placas de gordura, doutor? Na esmagadora maioria, acima de 99% das vezes. Existem alguns infartos raros. Por exemplo, existe um tipo de infarto chamado, que é diferente, síndrome do coração partido, é chamado. Então, esse nome... Mas, na verdade, acontece em alguma coisa que nós não sabemos muito bem, que parte do coração para de funcionar e normalmente vem depois de grandes problemas emocionais. É chamada síndrome do coração partido ou de Takotsubo. É muito comum. Mas isso é uma coisa muito rara, né? É muito comum, assim, em relação a gente encontrar alguns casos na literatura espalhados, mas no nosso dia a dia, para você ter ideia, em 15 anos de cardiologia, eu vi 2 Takotsubo até hoje. Então, é bem raro, mas na literatura médica tem bastante, entendeu? Bom, doutor, a gente tem aí os sintomas de um infarto. Eu gostaria de colocar na tela que o senhor pudesse falar sobre esses sintomas. Olha, dor no lado esquerdo do peito em forma de aperto, pontada ou peso, que pode irradiar para o pescoço, axila, costas, braço esquerdo, braço direito também? Braço direito também, pode acontecer, sim. É mais frequente no braço esquerdo. Dormência ou formigamento no braço esquerdo? Menos frequente, muito menos frequente. Mas esse é um sintoma? É um sintoma mais raro. Dor de estômago sem relação com alimentos. Sim. Muitas pessoas relatam esse sintoma. O coração, ele repousa em cima do diafragma. E o diafragma é o órgão que divide o tórax do abdômen. Então, às vezes, você tem uma dor na parede inferior do coração que está em contato com o diafragma. E isso faz com que o paciente tenha dor abdominal. Pode acontecer. Mas não quer dizer que você quando você tem um infarto, sempre vai ter essa dor no estômago, não? Não, depende da posição. Depende da artéria que obstruiu. Quando obstrui uma artéria em uma determinada parede,
a dor tem uma característica. Quando é em outra parede, tem outra característica, porque a inervação é diferente. Vou dar um exemplo rápido. Infartos, às vezes, mais clássicos na parede anterior do coração, dão dores torácicas centrais em aperto. Dores na parede inferior, infartos da parede inferior, podem dar dor abdominal. Infartos na parede... Então a parede aqui de trás da gente. Exatamente, a parede do coração. Aqui a gente tenta deixar bem didático, bem didático. Para poder a pessoa entender o coração bastante. tem várias paredes, porque ele é um músculo com formato triangular. Então ele tem algumas paredes. Dependendo do local onde é um infarto, a dor tem uma característica um pouco diferente. Tem mais sintomas aí, gente, na cartela? Mal-estar, dor nas costas. Sim, pode passar para outra cartela, por favor? Enjoos e tonturas, palidez e suor frio, dificuldade para respirar ou respiração rápida. Nesse sintoma aí, eu gostaria que o senhor falasse da diferença dessa dor aí de um infarto para a dor, por exemplo, de gases. Por exemplo. Às vezes a pessoa tem gases e sente dor também aqui no peito. Não é isso? As pessoas têm muito essa ideia sobre os gases, né? As dores causadas pelos gases. Mas a grande maioria das dores torácicas vem do esôfago, por uma irritação esofagiana, uma esofagite, e às vezes gases, e também torácica, da parede torácica, ossos, cartilagens, musculatura, isso dói muito no tórax. A dor cardíaca é frequente, nós temos muita dor cardíaca, mas nem toda dor cardíaca é clássica, ela vem clássica, mas a grande maioria é dor central, em aperto, principalmente associada a suor frio, náusea, vômito, como foi mostrado ali, dificuldade de respiração e que piora com o esforço e melhora com o repouso. E o tratamento é tempo dependente. Nessas situações, a melhor coisa a fazer é procurar um serviço de emergência. Quanto menos tempo, maior a chance de sobrevivência. Mais rápido foi esse atendimento? Quanto mais fácil o atendimento. Nós temos um adágio que tempo é músculo. Tempo é músculo. Quanto mais tempo, menos músculo. Eu quero até reservar um tempinho para o senhor dar aquela dica assim, fundamental para a pessoa que está em casa depois. Dizer, olha, como é que você identifica que você está sentindo algum sintoma de infarto? O que você deve fazer? Ou a pessoa que está do seu lado, alguém da sua família. Mas antes nós vamos responder aqui a pergunta de uma telespectadora, porque ela já enviou para a gente. Olha, quem ainda não enviou pergunta e que quiser participar tanto desse tema como do nosso outro tema, que é essa relação PET, né, que os humanos têm, é só ir mandar uma mensagem para o nosso telefone. Eu não tinha falado ainda do nosso telefone, é o 86-9927-0783. Manda sua pergunta para a gente aqui para o doutor Luiz, tá bom? E também, se você tiver outra pergunta para o nosso outro tema, já vai mandando logo aqui para o Vida Saudável. Então, solta aí a pergunta da nossa telespectadora, a Osana, do bairro Aeroporto. Quem já infartou uma vez pode infartar novamente, doutor? Sim, inclusive a chance é maior. Existem estudos que mostram que até de 20% a 30% maior chance de infartar de novo para quem já teve um evento anterior. Isso também é parecido com o AVC. Quem já teve um AVC, normalmente tem até 30% de chance a mais de ter um novo AVC. Porque o AVC é muito semelhante nessa situação ao infarto. Também é uma obstrução de uma artéria, só que no cérebro. Então vamos soltar outra pergunta aí, por favor, do nosso público. Olha, Erilene. Oi, Erilene, muito obrigada por enviar sua pergunta. Olha, a pergunta é o seguinte: o que devemos fazer quando uma pessoa está infartando? Olha aí, a pergunta dela é a mesma que eu já tinha reservado, né? Então vamos lá, doutor. Você que está em casa, presta atenção nessas dicas do doutor Luiz. O que a gente deve fazer? Como que deve identificar? E o que você pode fazer já para poder realmente salvar essa vida? De imediato. Muito bem. A primeira coisa a se lembrar é que a dor torácica súbita, que começa do nada ou logo após um grande esforço, ela sempre tem que ter um grau de desconfiança. Principalmente se vier associada a suor frio, náusea, que é a vontade de vomitar, a falta de ar, a dispneia, que a gente chama, qualquer um desses sintomas associados à dor no peito ou mesmo isolados de forma súbita são importantes. Deixar o paciente num local seguro e transportá-lo o mais rápido possível para um serviço de urgência. Por que eu falo do local seguro? É do protocolo, se por exemplo um paciente perde a consciência por um infarto, é do protocolo de reanimação cardiovascular você checar se o ambiente é seguro. Isso é uma coisa muito importante. Como seria esse? Por exemplo, vou dar um exemplo, você encontra uma pessoa desacordada, você chega lá e toca nela, e se for um fio elétrico? Serão duas vítimas em vez de uma. Então, é sempre bom observar que, antes de ajudar a pessoa, observe se o ambiente é seguro. Isso é fundamental. Às vezes, você tem lá uma pessoa que está caída, jogada ao chão, e você tenta ajudar e, às vezes, acaba se acidentando também. Então, observe se o ambiente é seguro, se há animal peçonhento, se há um fio elétrico pelo chão, se é uma região que está caindo objetos, se passam carros naquele local. Então, é sempre importante lembrar disso, porque a gente não raro
está dentro do protocolo de atendimento da parada cardíaca. Mas o importante é levar o paciente ao serviço de pronto-socorro, porque quanto menos tempo, maior chance de... Mas aí nesse deslocamento aí para o hospital, por exemplo, eu pego o paciente, está passando mal, estou com dor, se ele tem condições de caminhar, ele vai caminhando, vai no carro, já coloca, já leva logo. Perfeito. Desmaiou, doutor, o que a gente deve fazer? SAMU. Chamado SAMU. Não adianta você tentar pegar a pessoa e levar. É um risco maior, a não ser que você tenha habilidade de treinamento em reanimação cardíaca. Em vários países das Américas e da Europa, há treinamentos muito em massa para a população, porque às vezes não dá tempo de você levar o paciente para o hospital. Então, treinamento em massagem cardíaca, em reanimação cardiovascular, pode salvar muitas vidas. E aqui no Brasil, a Sociedade de Cardiologia tem projetos nessa área para expandir o treinamento em parada cardíaca. Agora, vamos lá, liga para o SAMU, 192, não é isso? Então, vai ligar para o SAMU, porque o próprio SAMU ele vai poder orientar quem está em casa a saber como é que está a pulsação do paciente, como que faz até uma reanimação cardíaca. Se tem pulso, exatamente. Porque quando ele perde o pulso... Eu fiquei agora na dúvida, como é que a gente sabe? Como é que a gente conta a pulsação de uma pessoa? É bem simples. Em geral, a gente usa a carótida aqui no pescoço. Aqui. É melhor, exatamente. Com 2 dedos, você palpa a carótida, qualquer vai sentir qualquer um dos dois lados, você palpa e sente a pulsação. Conta 1 minuto e você sabe quantas pulsações são. Pronto. Isso serve para qual é o parâmetro? Isso para a frequência cardíaca. Ela não pode estar nem muito alta, acima, muito de 100. Ela já exatamente. Muito acima de 100 é uma taquicardia, ou seja, uma aceleração do coração, e muito abaixo de 50, que às vezes o infarto pode vir também com lentidão do coração. E o paciente desmaia por isso, pode acontecer. Porque a arritmia cardíaca, ou pode seja, ser é uma disfunção, pode ser para mais ou para menos. Exatamente. Inclusive também ele pode ficar até com a frequência normal, mas irregular. Também é um tipo de arritmia. A gente tem mais perguntas, viu, doutor Luiz? Disposição. Vamos para a última pergunta. Da Lívia Mello, ela é do Vale do Gavião. Boa tarde, Lívia. Dor esporádica e fina do lado esquerdo do peito é sinônimo de alguma cardiopatia? Não necessariamente. Tá? A resposta é essa. Existem muitas dores e a mais comum nos jovens é a dor torácica. Por exemplo, crianças com dores no peito. A principal causa é a dor do crescimento, a dor que as crianças desenvolvem por postura inadequada, muito tempo no computador e etc. Agora, é fato que as doenças cardiovasculares e a morte súbita, de 2013 para cá, aumentou 13%. 13% da morte súbita em jovens menores de 40 anos. Nós acreditamos que esteja relacionado à piora dos hábitos, à menor atividade física. Eu lembro, tenho certeza que na nossa época a gente brincava na rua, corria, fazia tudo. As crianças hoje julgam mais, gostam de ficar em casa, jogando videogame. Mais sedentárias e um aumento da obesidade. Então a gente acha que pode ser por isso. Então não é, nem toda dor no peito é dor cardíaca. Normalmente ela tem uma característica de piorar com esforço, central em aperto e assim por diante. Ok, e para prevenir essa doença, alimentação, atividade física, controle de pressão, abandonar o tabagismo, o álcool em pequena quantidade e nunca esquecer que fatores como colesterol, diabetes e pressão alta podem ser controlados e diminuir o risco de infarto. Gente, eu conversei aqui com um médico cardiologista que também é presidente da Sociedade Piauiense de Cardiologia, doutor Luiz Bezerra. Muito obrigado, doutor Luiz. Foi muito esclarecedora a sua entrevista. Obrigado, eu agradeço. Agradeço, a sociedade está à disposição. Muito obrigada. Obrigado. Uma boa tarde para o senhor.